Olá pessoal, tudo bem? Então, eu sou Ivo Donner da PsiTV-BSB. Estou aqui hoje para mais um videozinho curto do nosso canal, falando hoje sobre ideologia, seguindo a linha que nós fizemos aí nos últimos 2 dias, em que a gente fala de ideologia, de eleições, de uma série de coisas. E hoje eu quero falar especificamente com você sobre ideologia. Eu não sei se acontece ainda hoje, na época que eu dava aula, se estudava muito ideologia em psicologia social, acredito eu que ainda continuem estudando isso. E é uma matéria muito interessante, muito importante. Mas, afinal de contas, o que é a ideologia e como é que ela surge? A ideologia surge com o intuito de ser o estudo das ideias, ideologia. Mas estudar como as ideias se formavam na cabeça das pessoas, ou seja, o que provocava o nascimento de uma ideia, o surgimento de uma ideia. Esse é o papel com o qual a ideologia nasce. Mas, como tudo nessa vida, a ideologia também tem duas faces. E logo, logo se apresenta a outra face da ideologia, que é o estudo de como implantar ideias na cabeça da outra pessoa. Isso surge, é claro, já com uma intenção, mas não uma intenção totalmente revelada. Então, essa questão de implantar uma ideia na cabeça de alguém começa a chamar a atenção e começa a frutificar. Porque, é claro, se eu consigo implantar uma ideia, eu consigo manipular a pessoa que teve essa ideia implantada. Então é muito simples o porquê que eu implanto uma ideia, porquê que essa ideia surge. E o que acontece? Após o abandono disso aí surgem as ideologias mais conhecidas, é claro. E hoje, no cenário político, nunca se falou tanto em direita e esquerda, em ideologia socialista, marxista e ideologia capitalista. E vejam, a ideologia comunista, marxista, encanta muitas pessoas porque, em princípio, ela prega que ela quer a igualdade de todos. Porém, há que se perguntar o seguinte: como é que ela quer essa igualdade? Ela quer todos vivendo muito bem? Não parece ser isso. Pelo menos até hoje, nenhum lugar onde essa ideologia foi implantada, ela foi implantada com essa pureza. Eu costumo dizer, brincando, que a ideologia comunista só será possível quando o homem for perfeito. Coisa que vamos ficar bem atentos, ele não é, e eu não o vejo no caminho dessa perfeição. Assim como a ideologia anarquista, que é uma ideologia válida, claro, sim, porque não há ausência de governo. Mas para que isso seja possível, é necessário que o ser humano tenha um outro tipo de atitude, um outro tipo de pensamento. E vamos e convenhamos, você conhece alguma pessoa que realmente esteja interessada no bem do outro acima do seu próprio bem? Eu não creio, eu não conheço. E para se ter uma ideia de como é que a ideologia funciona, observem o seguinte: Cazuza, em 1988, escreve a letra da música Ideologia. Em 1985, Cazuza descobriu que havia sido infectado pelo vírus da AIDS, pelo HIV. Quando ele vai para os Estados Unidos fazer um tratamento, em 1987 ele volta, tendo passado pelo tratamento, então ele escreve a letra em 1988. E ela estoura nas paradas em 1989. E observem, Cazuza dizia na letra da música
ideologia, eu quero uma para viver. Porque o que é a ideologia? A ideologia é um pacote de ideias prontas. É algo que te diz assim, você não precisa pensar, eu já pensei para você, está aqui a ideia pronta, é só aplicar. Né? Eu diria que a ideologia é uma coisa das mentes preguiçosas. Tá? E aí, independente de qual ideologia você esteja falando. Né? Eu não preciso pensar porque alguém já pensou por mim. E como é que a gente acaba entrando numa de viver a ideologia, de defender uma determinada ideologia, mesmo sem perceber? Aí nós temos que fazer uma pergunta um pouquinho mais profunda. Eu costumava fazer a seguinte pergunta quando eu dava aula. Né? Eu perguntava para os alunos, eu dizia, quem daqui ainda é solteira? Porque eu conversava especificamente com as meninas, né? Quais de vocês ainda são solteiras? Eles levantavam a mão e em seguida fazia a seguinte pergunta, muito bem, e quando você se casar, seu marido vai ajudar em casa? E é claro, quase que a totalidade levantava a mão, né? Eu dizia, tá vendo como a ideologia faz você dar respostas sem pensar? Por quê? O marido vai ajudar em casa? Eu acho que não, né? Eu acho que a casa é dele também, e sendo dele também, ele também tem obrigações com a casa. Quando eu falo que ele vai ajudar, eu estou dando uma conotação de, puxa, ele é tão bonzinho que vai ajudar. Não, não é nada disso. Ele simplesmente vai fazer a parte dele, que também é na casa, claro. E depois nós vemos o desenvolvimento de uma série de coisas, como a mulher com jornada dupla, etc, 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 que vem numa leva também de feminismo, de vários movimentos, enfim, que surgem dentro da sociedade. Né? Mas, na verdade, nunca devia ter nascido a ideia de que o marido ajuda em casa. Não, porque ele não ajuda, ele faz a parte dele. Mas essa pergunta mostra que nós respondemos à ideologia sem pensar. Porque a ideologia implanta a ideia de que o homem bonzinho ajuda a mulher no serviço doméstico. E a mulher boazinha ajuda o marido indo para a rua trabalhar. Isso era muito comum de se ouvir nos anos 60, 70. Né? Nossa, meu marido é bonzinho, ele me ajuda em casa. Ou a mulher, né? O marido dizendo da mulher, nossa, minha mulher é ótima, ela também trabalha e também traz dinheiro para casa. Por quê? Porque os papéis ideológicos estavam estabelecidos e pouco se questionava. Depois surgem os movimentos que sim vão questionar esses papéis ideológicos bem estabelecidos, o que é excelente, gente. Tinham que ser questionados sim, e tinha que se buscar o equilíbrio dessa balança, né? Para que se tenha ali um equilíbrio que nos dê minimamente um conforto. E por isso Cazuza cantava na música, né? Ideologia, eu quero uma para viver. Ou seja, eu quero que alguém me diga, né, como é que uma pessoa com AIDS deve viver. E ele dizia ainda, né, o meu tesão agora é risco de vida. Né? O meu sex and drugs não tem mais nenhum rock and roll. Por quê? Porque ele estava dizendo que, puxa, eu descobri uma coisa, né, em mim que quebrou a possibilidade de eu seguir vivendo ideologicamente. Aquela vida da zona de conforto que todos nós levamos e que só é quebrada por algum evento externo. Quando eu estou na zona de conforto, tudo vai bem. E observe, nem sempre a zona de conforto é confortável. Aliás, muitas vezes ela é bem desconfortável. Né? Mas então, quando eu venho para a política, né, a questão de direita e esquerda, dos jacobinos, etc., o que acontece aqui? Que conclusões eu chego? Tanto um lado como o outro vendem pacotes de ideias prontas.
Você não precisa comprar o pacote todo, gente. Presta atenção nisso. Então, quando eu digo que alguém é de direita, isso não significa que essa pessoa vai ser um homofóbico, transfóbico, que essa pessoa vai ser racista, que essa pessoa vai ser elitista. Nada disso. A pessoa de direita, ela é de direita, ela tem valores de direita, de defender a família, de defender o casamento heterossexual, de defender algumas pautas da direita, mas nem por isso ela precisa defender todas as pautas da direita. A mesma coisa, você que é de esquerda, você não precisa mergulhar e defender todas as pautas da esquerda. A esquerda tem pautas interessantíssimas, não resta dúvida. Porém, sem os exageros que foram colocados depois, né? E que vêm sendo acrescentados por aqueles que da ideologia de esquerda mesmo não tem nada, que estão apenas preocupados consigo próprios. Porque o que se coloca na ideologia da esquerda a partir de Karl Marx é uma coisa assim horrível, absurda, abjeta, diria eu, né? Que não ajuda em nada a sociedade. Pelo contrário, que procura destruir tudo o que a sociedade conseguiu construir em todos esses anos de existência do homem como ser social. Então, gente, já que estamos em época de eleição, já que estamos tão divididos entre direita e esquerda, pensem bem, que ideologia você defende, ou melhor dizendo, saia um pouquinho da zona de conforto e pense, que pautas da direita eu defendo, que pautas da esquerda eu defendo. Eu sou de direita, sim. Sou bolsonarista, sim. E digo para vocês, tem coisas nas pautas da direita que não me agradam, assim como tem coisas na pauta da esquerda que não me agradam. Tem coisas na pauta da esquerda que me agradam e tem coisas na pauta da direita que me agradam. E eu escolho uma das duas baseado nisso. E baseado nisso, eu vou votar no candidato que tem mais a ver com as minhas pautas, mesmo que não tenha a ver com todas. Não compre o pacote ideológico fechado. Abra o pacote e escolha as pautas que você defende. E depois veja qual dos candidatos mais se parece com você. E aí sim você escolhe em quem vai votar. Ok? Gente, muito obrigado por assistirem, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.